Eu esperei por ele por anos. Cada manhã, cada batida na porta, cada sussurro do vento, eu acreditava que podia ser ele voltando. Mas o regime não trouxe meu filho de volta. Trouxe silêncio. E uma carta. Essa é a história da minha busca desesperada, da última carta que recebi, e do que encontrei quando fui até Belene, o lugar onde o tempo para e a memória desaparece. Eu entrei onde ninguém mais teve coragem de entrar. E o que encontrei lá ainda vive comigo. Se você é mãe, se já perdeu alguém, se já sentiu na pele o que é gritar para um vazio, essa história é para você. Assista até o fim. Inscreva-se no canal para mais histórias reais que merecem ser contadas. Eles vieram buscar o Ivan numa manhã em que o nevoeiro parecia mais denso que o habitual. A aldeia inteira ainda dormia, menos eu. Eu sabia que algo ia acontecer. Não era uma premonição. Era o silêncio da madrugada que gritava mais do que qualquer sirene. Ouvi passos pesados na estrada de terra batida, botas marchando com a precisão de quem não está ali para conversar. Não tive tempo de acordá-lo. Bateram a porta como se quisessem derrubá-la, e antes que eu pudesse abrir a boca, um dos homens já apontava para ele com um papel na mão. Um mandado com carimbo do Estado. Subversão ideológica, disseram. O Ivan estava com 18 anos. Ele nem resistiu. Estava descalço, os cabelos ainda molhados do banho, e usava a camisa que a avó dele bordara no verão passado. Lembro de ter gritado o nome dele quando cruzaram o portão de madeira. Ele olhou para trás, rápido, sem dizer nada. Mas seus olhos, os olhos do meu filho, pediam desculpas por algo que ele nem sequer compreendia. Nunca vou esquecer aquilo. Durante dias, semanas, bati em portas de delegacias, enviei cartas para a capital, procurei padres, advogados, qualquer um que pudesse me dizer onde ele estava. Ninguém sabia, ninguém respondia. Até que um velho do mercado me disse com a voz baixa: se foi levado sem julgamento é Belene. Aquilo me atingiu como uma sentença. A prisão de Belene, a ilha maldita. Eu sabia das histórias, mas nunca pensei que um filho meu... A primeira carta dele chegou 2 meses depois. Era só uma folha dobrada em 4, com a caligrafia dele tremida, como se tivesse escrito escondido. Dizia estar vivo. Pedia desculpas por não poder dizer onde estava, mas falava de um lugar úmido, onde se via o Danúbio ao longe, e o som dos gritos vinha de todos os lados. Mãe, aqui o tempo não passa. E quando passa, leva os homens com ele. Ele falava de um comandante chamado Mitkov. Dizia que esse homem escolhia pessoalmente os presos para tarefas especiais. Ninguém sabia o que essas tarefas eram. Só sabiam que quem ia, não voltava. O Ivan dizia que fazia de tudo para parecer fraco, doente, invisível. Mãe, ser notado aqui é o mesmo que ser escolhido para desaparecer. Eu lia aquilo e sentia o coração apertar tanto que parecia que não ia aguentar até o fim da carta. A segunda carta veio quase meio ano depois. Ela era diferente. Mais escura. Não de tinta, mas de alma. Ele dizia que não via o céu fazia semanas, que estavam escavando algo na parte norte da ilha. É como um porão enterrado. Uma coisa velha. Acho que era de antes da prisão. Ele falava de vozes, mas não dos presos. Vozezinhas, como se crianças chamassem os nomes dos detentos no escuro. Dizia que muitos estavam começando a enlouquecer, que sonhavam acordados, e que alguns começaram a se esquecer do próprio nome. Na terceira carta, ele já não me chamava mais de mãe. Escreveu senhora, e assinou como prisioneiro número 74. Aquilo me matou. O regime não apenas me tirava o filho, ele apagava meu nome da memória dele. Apagava o amor que existia. Apagava a identidade. Era isso o que Belene fazia. Tentei entrar na ilha. Tentei subornar soldados. Fui ameaçada. Certa vez, um sargento me puxou pelo braço e disse no meu ouvido: você quer terminar como ele? Você quer ser enterrada sem nome também? Voltei para casa andando descalça. As pernas tremiam. Mas dentro de mim crescia uma certeza. O Ivan ainda estava lá. E ainda podia ser salvo. Anos se passaram. Uma carta. E depois mais nada. Comecei a escrever todos os meses. 32 cartas.
nunca respondidas, nenhuma devolvida. Era como escrever para o fundo do mar. Até que, numa manhã de setembro, recebi um envelope diferente. Papel amarelado, selado com o símbolo da administração do Campo 4. Dentro, havia uma única folha. Reconheci a letra, mas não era uma carta. Era um pedido, uma confissão, uma última tentativa de deixar algo registrado antes de ser esquecido. Ele escreveu: "Se essa carta chegou até você, talvez eu já não esteja aqui. Ou talvez esteja, mas não como antes. Mãe, não sou mais eu. A cada dia esqueço uma parte do que me fazia ser Ivan. Eles nos enterraram vivos. E agora, a terra começa a nos aceitar." Demorei dias para ter coragem de reler aquela última carta. Ela ficou dobrada dentro da gaveta onde guardo os retratos antigos, bem embaixo da moldura com a fotografia dele aos 10 anos, segurando um peixe que o pai ajudou a pescar. Naquela imagem, o Ivan ainda sorria com os 2 dentes da frente tortos e tinha os pés cobertos de lama. Era verão. Era liberdade. Era o menino que eu criei. Agora, o que restava dele cabia numa folha com palavras que não pareciam mais suas. A cada leitura, a sensação crescia de que quem escrevia já não era meu filho, mas uma sombra dele. As autoridades diziam que ele nunca tinha estado em Belene. Quando fui ao escritório do comitê regional, eles me olharam como se eu fosse louca. Não consta nenhum Ivan Petrov na lista de entrada, nem de saída. Foi quando percebi o pior. Talvez ele nunca tivesse existido oficialmente. Não para o regime. Não nos registros. Apenas para mim. Procurei ex-prisioneiros. Pessoas que conseguiram sair daquele inferno com vida. Um deles, um velho com o rosto enrugado como couro queimado, falava baixo, como se o ar à sua volta ainda estivesse vigiado. Disse que havia visto o número 74. Não lembro do nome. Ninguém usava nome lá. Mas lembro dos olhos. Jovem, silencioso. Ele cavava o dia inteiro. Nunca reclamava. Perguntei se ele sabia o que escavavam. Ele balançou a cabeça. Não era terra, era tempo. Como assim tempo? Perguntei. Porque o que eles estavam abrindo não era deste tempo. Eu quis gritar, mas me contive. Aquela frase ecoava. Comecei a escrever tudo. Cada detalhe das cartas, cada lembrança, cada pedaço da infância de Ivan. Criei um diário, como se fosse possível costurar de volta a alma dele com palavras. Era minha forma de mantê-lo vivo, mesmo que o mundo quisesse esquecê-lo. Foi quando recebi uma visita inesperada. Um jovem estudante de história chamava-se Kaloyan. Ele soube da minha busca por meio de um artigo antigo que publiquei num jornal de Sofia. Disse que estava pesquisando sobre os desaparecidos de Belene para sua tese. Quando contei a ele sobre o Ivan, os olhos se arregalaram. O número 74 aparece em relatórios secretos, sempre sem nome, sempre envolvido em tarefas classificadas. Mostrei a ele a carta. Ele tremeu ao ler. Disse que havia uma teoria entre estudiosos da repressão comunista, de que Belene não era apenas um campo de punição, mas também um lugar de experimentos. Não médicos, não científicos, mas psicológicos. Eles queriam ver até onde o ser humano podia ser apagado. Apagar identidade, apagar laços, apagar até a lembrança do próprio rosto. E o que acontece quando você esquece quem é? Perguntei. Kaloyan respondeu sem hesitar. Você deixa de existir. Começamos a procurar nos arquivos desclassificados. Muitos haviam sido queimados, mas outros estavam apenas escondidos sob camadas de burocracia. Achamos um relatório interno datado de 1972. Nele, uma anotação à mão dizia: Prisioneiro 74. Sujeito apresenta resistência incomum à perda de memória. Solicita-se transferência para a célula azul. Perguntei o que era a célula azul. Kaloyan olhou para mim e disse: Ninguém sabe. É mencionada em 3 relatórios. E depois, nunca mais. A célula azul. Passei noites pensando nesse nome. Soava como algo frio, clínico. Como uma cela que não prende o corpo, mas a mente. Lembrei da frase da carta. A Terra começa a nos aceitar. E se a célula azul não fosse apenas um lugar? E se fosse um estágio?
Um estado em que eles deixavam de ser prisioneiros e viravam outra coisa? As perguntas me consumiam. Mas nada me preparou para o que encontrei semanas depois, numa caixa enferrujada da antiga estação de Correios, onde cartas antigas nunca entregues aguardavam destino. Uma das caixas estava marcada com tinta desbotada. Belene, retornos não processados. Entre centenas de envelopes rasgados e papéis úmidos, havia um com meu nome. Tremi. Era a caligrafia dele. Mas era diferente. Como se cada letra tivesse sido traçada com medo. Dentro, havia uma folha quase em branco. E apenas 3 frases. Eles abriram a célula azul. Agora ela está viva. E eu sou parte dela. Tive que ler aquelas 3 frases dezenas de vezes para acreditar que estavam ali. Não fazia sentido. Como uma cela podia estar viva? E como alguém podia se tornar parte dela? A mão que segurava o papel tremia como se estivesse exposta ao frio do Danúbio, mesmo estando dentro de casa, fechada, com as janelas cobertas por cobertores. Não contei a ninguém sobre aquela carta, nem ao Kaloyan. Aquilo parecia mais do que uma pista. Parecia um aviso. Mesmo assim, continuei com ele. Kaloyan descobriu que, durante os anos 70, algumas áreas de Belene não constavam nos mapas oficiais do campo. Partes inteiras da prisão não estavam listadas nem nos registros internos. Salas sem número. Túneis não catalogados. Havia até menções esparsas a instalações abaixo do nível do solo, construídas por ordem direta de figuras ligadas ao alto escalão do Comitê Central. Um desses documentos, datado de 1974, mencionava um setor com capacidade para 20 internos, mas não havia entrada listada, nenhuma porta, nenhuma cela, apenas o nome do setor, Área Azul. Foi Kaloyan quem ligou os pontos. A célula azul era parte da Área Azul, e tudo indicava que era subterrânea. A hipótese mais sombria era a de que usavam esse lugar como laboratório de isolamento sensorial extremo. Trancavam os presos sem luz, som, contato ou tempo, até que não restasse mais nada além do corpo. E mesmo assim, alguns diziam que o corpo também começava a desaparecer, como se, ao apagar a memória, a matéria perdesse sentido. Uma noite, não consegui dormir. Sentei à beira da cama e fiquei olhando o retrato do Ivan na parede. Comecei a falar com ele. Coisas simples. Que eu ainda usava a blusa azul que ele dizia que me deixava jovem. Que ainda fazia aquele chá de limão que ele odiava. Que a cadeira de balanço ainda rangia do mesmo jeito. Chorei baixinho, pedindo que ele não se deixasse apagar. Pedi que resistisse. E então, ouvi. Um ruído fraco, atrás da parede. Como um sopro. Achei que fosse coisa da minha cabeça. Mas nos dias seguintes, continuou. Comecei a ouvir pequenas batidas. Sempre à mesma hora. 3 da manhã. Sempre 3 batidas, como uma espécie de código. Não contei a ninguém. Comecei a responder. Tocava a parede de volta. 1, 2, 3 vezes. Nada acontecia. Mas a cada noite que passava, eu tinha sonhos mais vívidos. Sonhava com corredores molhados, escadas estreitas, uma porta de ferro com a inscrição Setor 4, Célula Azul. E no fim do sonho, sempre ouvia a voz dele, fraca, como um eco distante. Não me esquece. Com medo de estar enlouquecendo, levei as cartas para uma historiadora especializada em traumas de guerra. Disse que o padrão de escrita nas últimas correspondências não era apenas de uma mente cansada, era de alguém sendo induzido a esquecer. Havia pausas abruptas, confusão de pronomes, trocas de tempo verbal. Segundo ela, aquilo era típico de vítimas de experimentos de privação sensorial. Mas o mais estranho foi a última observação dela. Esse estilo parece ter sido contaminado por outro tipo de linguagem, como se ele tivesse começado a pensar de forma coletiva e não individual. Coletiva como? Perguntei. Ela olhou fixamente para a carta e respondeu, como se ele não fosse mais um só, mas muitos, como se a própria cela estivesse escrevendo com ele. Guardei tudo de volta na caixa e caminhei até o rio. Passei horas observando a correnteza. Imaginei meu filho em alguma parte daquela ilha,
andando entre os pavilhões abandonados, talvez agora sem lembrar o próprio nome, talvez ouvindo a voz de outras mães em sonhos que não eram dele. Foi ali que tomei a decisão. Eu iria até Belene, com ou sem permissão. Kaloyan tentou me dissuadir. Disse que a ilha ainda era território militar, que entrar sem autorização era perigoso. Mas eu não ouvia mais ninguém. Peguei um trem até Pleven, depois uma caminhonete até Nikopol, e por fim, paguei um pescador para me levar de barco até a margem da ilha. O céu estava encoberto. O rio parecia mais espesso que o normal. Quando desembarquei, o ar tinha um cheiro estranho, não de podridão, mas de ferro envelhecido. Caminhei pelas trilhas deixadas no mato alto. Encontrei ruínas cobertas de musgo, galpões de metal corroídos e uma torre caída onde ainda se viam pedaços de sirene. Nada se movia. Nem os pássaros ousavam cantar. A ilha parecia congelada no tempo, como se todo o sofrimento ali depositado ainda estivesse impregnado nas pedras. Cheguei até o antigo portão da prisão. Estava aberto. No chão, uma placa caída dizia: Zona proibida, propriedade do Estado. Entrei. O som dos meus próprios passos ecoava nos corredores vazios, como se eu estivesse caminhando por dentro de um pulmão morto. O prédio principal estava parcialmente em ruínas, mas ainda mantinha a estrutura. Havia paredes com inscrições feitas com carvão, datas riscadas, nomes que não terminavam. Em cada cela, o silêncio parecia mais pesado do que as barras enferrujadas. Não havia camas, nem colchonetes. Apenas cimento e marcas nos cantos, como se alguém tivesse passado muito tempo ajoelhado ali. Na quarta cela à esquerda, encontrei uma colher. Estava entalhada com o número 74. Senti o chão sumir sob meus pés. Ajoelhei, segurei aquela colher como se fosse um artefato sagrado. Era dele. Tinha que ser. Meu filho esteve ali, meu Ivan. E de alguma forma, algo dele ainda estava ali também. Me levantei devagar, os olhos ardendo de lágrimas. Continuei andando. Passei por corredores onde a luz do dia mal chegava. Havia portas lacradas com tábuas pregadas por dentro. Algumas pareciam ter sido lacradas às pressas, como se quisessem impedir algo de sair. Em uma delas, escrito com o que parecia ser sangue seco, estava a frase: Não se lembra, não sofre. Quase recuei, mas segui em frente. No fundo de um dos corredores, encontrei uma escada em espiral que descia. Era estreita, de ferro, escorregadia. O cheiro mudava à medida que eu descia. Não era podre, mas metálico. E havia umidade. Pingos que caíam ritmados, como um relógio antigo marcando o tempo que ali não passava mais. Quando cheguei ao último degrau, dei de frente com uma porta de concreto. Nela, havia apenas uma marca azul desbotada. Sem número, sem tranca. Empurrei com força. Ela cedeu. O ar lá dentro era mais frio, mais denso, como se algo estivesse esperando. O espaço era um corredor longo e curvo, como um anel. Havia pequenas celas dispostas como segmentos de um círculo. Dentro de cada uma, marcas nas paredes, arranhões, palavras em línguas diferentes, símbolos repetidos. Comecei a ler. Sou o que resta. Eles estão comigo. Não somos um. O tempo não me pertence mais. E em uma das paredes, como se tivesse sido entalhado com os próprios dedos, li: Mãe, você ainda lembra de mim? Meus joelhos cederam. Caí no chão, a respiração presa, como se um peso me esmagasse o peito. Aquilo era dele. Era o Ivan. A letra tremida, mas reconhecível. Ele esteve ali e me esperava. A pergunta dele me atingiu como uma lâmina. Porque sim, eu lembrava. Todos os dias. Mas e ele? Andei até o centro daquele círculo subterrâneo. No chão, uma marca redonda, como um símbolo queimado na pedra. Uma espiral que parecia se mover, mesmo imóvel. Olhei fixamente para ela e senti algo estranho. Uma vertigem. Uma sensação de deslocamento. Como se minha mente começasse a escorregar para fora de mim. Foi quando ouvi, pela primeira vez, a voz. Não era som. Era algo mais íntimo, mais direto. Como um pensamento que não era meu. Mãe! Me levantei de um salto. Olhei em volta. Não havia ninguém.
mas a voz voltou. Agora mais clara, mais próxima. Mãe, eu não sei mais quem sou, mas eu sei que você lembra. Comecei a gritar. Ivan! Ivan, sou eu! Eu estou aqui! Meu eco se perdeu nas paredes curvas. Silêncio. Depois, a voz veio de novo, mais baixa, mais arrastada. Eu tentei lembrar, mas cada vez que lembro, eles me puxam de volta. Aqui, onde o tempo não existe. Caí de joelhos outra vez. Meus dedos tocavam o chão frio, e uma parte de mim sentia que estava cruzando uma linha que não deveria. Que ali, dentro daquela estrutura, não eram só os corpos que ficavam presos. Eram as almas, as memórias, as identidades. Comecei a rezar. Não porque achava que alguém ouviria, mas porque era a única coisa que restava. Foi nesse momento que vi. No fundo do corredor circular, uma das celas estava entreaberta. Fui até ela. A porta rangeu como se estivesse abrindo pela primeira vez em décadas. Lá dentro, uma parede com palavras escritas com carvão. Se eu esquecer de mim, me encontre. Se eu me apagar, me leia. Se eu me perder, grite meu nome. 3 vezes. 3 vezes. Gritei. Ivan! Nada. Ivan! Silêncio. Ivan! O chão tremeu. As luzes, se é que eram luzes, piscaram. Um som grave preencheu o espaço, como uma respiração vindo das paredes. E então, na sombra da cela, vi algo. Um vulto curvado e encolhido no canto. Levantei lentamente a lanterna. O rosto estava coberto por cabelos longos, a pele pálida como papel, as mãos com marcas fundas nas palmas. Quando ele levantou a cabeça, vi os olhos. Eram dele. Eram os olhos do meu filho. Mas não havia mais nome neles. Demorei segundos que pareceram horas para acreditar no que via. Aqueles olhos me atravessaram como se procurassem por algo que já não sabiam nomear. Não havia susto neles. Nem dor. Apenas vazio. O tipo de vazio que só se vê em gente que foi arrancada de si. Me aproximei devagar. O coração disparado. Como se qualquer movimento brusco pudesse dissolver aquela imagem diante de mim. Ivan. Sussurrei. Nenhuma resposta. Ele apenas me olhava. A cabeça inclinada como se tentasse reconhecer algo no meu rosto. Como se parte dele sentisse que já havia me visto antes. Em outra vida, talvez. Seus lábios se moveram, sem som. E então ele apontou para o chão. Havia um risco feito com carvão, como um círculo mal fechado, dentro do qual estavam gravadas palavras partidas, nomes cortados, frases que terminavam abruptamente. Parecia um esforço desesperado de alguém que lutava contra o esquecimento. Toquei sua mão. Estava fria, não como um cadáver, mas como algo que já não era mantido quente pela vida comum. Ele não recuou, mas também não reagiu. Os dedos dele se fecharam sobre os meus de forma lenta, hesitante, como se aquela ação estivesse vindo de muito, muito longe. E foi nesse toque que algo se partiu dentro de mim. Eu estava ali. Eu tinha encontrado meu filho, mas ao mesmo tempo, não o encontrara. Você se lembra de mim? Perguntei com a voz embargada. Ele piscou lentamente. Moveu os lábios mais uma vez. Um som fraco escapou. Uma única sílaba. Sim, era ele. Ainda havia algo ali. Uma fagulha. Sou eu, Ivan, a mãe. Você lembra da nossa casa? Da figueira no quintal? Do cheiro do pão no domingo? Da blusa azul que você dizia que me deixava mais jovem? Ele fechou os olhos. Uma lágrima escorreu lentamente. Mas seus ombros começaram a tremer. Não de emoção, de medo. Seu corpo encolheu como se algo invisível o pressionasse por dentro. Ele apertou minha mão com força agora e sussurrou, quase inaudível. Eles escutam quando lembro. E então, um som metálico ecoou atrás de mim. Virei em um salto. Nada ali, mas as paredes. Elas pulsavam, como se respirassem. Um ar pesado começou a se espalhar. Ivan tremia. Seus olhos agora olhavam para além de mim, para algo que eu não via. Temos que sair daqui, disse. Ele não se movia. Você vem comigo. Vamos para casa. Agora.
Segurei os ombros dele, tentando levantá-lo. Mas era como tentar erguer uma estátua. Seus pés pareciam presos ao chão. Então ele falou algo que me congelou. Se eu sair, eles vêm também. O quê? Quem? Ele não respondeu. Apenas apontou para o teto. Eu olhei. Havia um buraco circular acima, como um respiradouro selado. De lá, vinha um zumbido baixo, contínuo, como se 1000 vozes sussurrassem ao mesmo tempo. Vozes que não formavam palavras, mas sensações. Ansiedade, luto, desorientação. Era como se aquelas vozes estivessem vagando, presas entre memórias despedaçadas, tentando reconstruir uma identidade coletiva feita de retalhos de dor. A luz da lanterna começou a falhar. O espaço ao redor escurecia. Segurei o Ivan com mais força e puxei. Não importa. Se eles vierem, eu os enfrento. Mas você vem comigo. Você é meu filho. Então ele falou claramente pela primeira vez. Se eu sair, vou esquecer de novo. Lá fora, eu morro outra vez. Aqui, pelo menos, eu ainda sou alguma coisa. Não. Lá fora você é meu filho. Lá fora tem o céu, o campo, o seu quarto, o seu nome. Ivan, escuta. Eu te esperei. Todos esses anos. Mas ele já não escutava mais. Olhava fixo para o vazio. Murmurava coisas desconexas. Fragmentos, trechos de livros, nomes de colegas de infância, canções sem final. Era como se sua mente estivesse sendo puxada por todas as direções. Então, algo novo aconteceu. Da parede à esquerda, começou a surgir uma fissura. Ela não rachava o concreto como uma quebra comum. Ela escorria. Era como se a parede estivesse chorando tinta preta. O som se intensificou. Agora vozes diziam: "Ele é nosso", em búlgaro antigo, em russo, em alemão, e até em línguas que eu não reconhecia. A cela tremia. Segurei o rosto dele entre as mãos. Gritei: "Você é Ivan Petrov, filho de Helena, nascido em 1958. Você teve um cachorro chamado Rumen. Você caiu do telhado aos 7 anos e chorou por 3 dias. Você é meu filho." Ele piscou. Seus olhos brilharam por um segundo. Um segundo. E naquele segundo, eu vi o menino que ele tinha sido. Vi o Ivan. O meu Ivan. E ele sussurrou: "Mãe." Mas a fissura se abriu completamente. Um clarão azul iluminou a cela. Um som agudo preencheu tudo. Eu cobri os ouvidos, caí de joelhos. Quando abri os olhos novamente, ele não estava mais lá. Só havia a colher, caída sobre o círculo de carvão. E o sussurro, agora vindo de dentro da minha própria mente. "Agora você lembra por nós dois." Fiquei imóvel por minutos, talvez horas, com a colher nas mãos, sentada no chão frio daquela cela onde meu filho havia desaparecido mais uma vez. Mas desta vez, não para longe. Ele tinha desaparecido dentro de mim. Não sabia como explicar, mas o silêncio agora era diferente. Não era vazio, era carregado de algo, como se a presença dele tivesse se fundido ao meu próprio pensamento. Cada passo que eu dava fora da cela parecia ecoar 2 vezes, uma dentro de mim, outra em algum lugar que eu não conseguia mais alcançar com os olhos. Saí daquele corredor circular sem olhar para trás. Algo me dizia que, se olhasse, não conseguiria sair, que seria sugada por aquela espiral de esquecimento e dor. Voltei às escadas enferrujadas, agora com as pernas trêmulas, a respiração curta, os sentidos distorcidos. O ar parecia mais espesso, a luz mais distante. A cada passo, vozes, mas não vozes de outros. Era sempre a mesma, a do Ivan, lembrando detalhes que ele deveria ter esquecido, mas agora surgiam misturados aos meus. "Mãe, lembra da árvore que caímos? Mãe, você ria quando derramava sopa. Mãe, o pai dormia com a mão sobre o livro." E eu respondia, em silêncio, com lágrimas. Quando finalmente saí da entrada subterrânea e voltei à superfície da prisão, o céu já estava tingido por um tom alaranjado opaco, quase doentio. O sol tentava romper as nuvens, mas o que conseguia passar era apenas uma luz pálida, quase como a luz de um sonho ruim prestes a terminar. Havia silêncio, um silêncio de terra doente,
O mato crescia entre os escombros, mas nada se movia. Nem pássaros, nem vento. O mundo ali parecia suspenso. Caminhei em direção ao portão. Meus passos deixavam marcas na lama úmida, mas eu não ouvia o som deles. Era como se eu já não estivesse totalmente presente. Quando cheguei à margem, o pescador ainda me esperava, mas olhou para mim com uma expressão de medo contido. Você demorou demais. Olhei para ele, mas não respondi. Apenas entrei no barco. No caminho de volta, ele não disse uma palavra. E eu também não. Mas dentro de mim, a presença dele pulsava, como uma memória viva. Como se Ivan estivesse me vendo com meus próprios olhos. Era mais do que lembrança. Era como se parte da mente dele agora estivesse dentro da minha. Ao chegar em casa, me tranquei por dias. Não com medo, mas porque o mundo já não parecia o mesmo. Tudo tinha um leve atraso. Um sutil deslocamento. Comecei a escrever, a registrar cada detalhe da viagem, da cela, da voz, da espiral e, principalmente, das lembranças. Só que algo estranho começou a acontecer. Nas noites seguintes, sonhei com coisas que não eram minhas, lugares que nunca estive, nomes que não conhecia, experiências que claramente não eram da minha vida, mas que eu sentia com a mesma intensidade das minhas próprias memórias. Vi um homem velho sendo torturado até esquecer o nome da esposa. Vi uma mulher segurando a foto da filha que já não reconhecia. Vi um garoto desenhando um sol numa parede escura, até o carvão acabar. E todas essas pessoas estavam dentro da mesma cela, dentro da mesma célula azul. Entendi então o que Ivan queria dizer. Agora você lembra por nós dois. Ou talvez, por todos eles. Procurei Kaloyan. Mostrei a ele tudo o que escrevi. Ele leu cada página em silêncio. Quando terminou, estava pálido. Você precisa publicar isso, disse. O mundo precisa saber o que fizeram em Belene. Não só os corpos, mas as memórias. Eles assassinaram o existir. Mas eu hesitava. Porque sabia que se publicasse, algo seria exposto. Algo que talvez ainda estivesse vivo. Algo que talvez não devesse ser nomeado. Porque nomes naquela prisão eram uma ameaça. Eles apagavam nomes para apagar almas. E se eu desse nomes de novo, traria isso de volta? Mesmo assim, enviei o manuscrito para um pequeno jornal independente. Um mês depois, ele saiu numa matéria de 4 páginas. Título simples: O filho que nunca voltou. Fragmentos da prisão de Belene. Não usei o nome verdadeiro. Assinei como Mãe de 74. No mesmo dia da publicação, recebi uma carta, sem remetente, papel grosso, dobrado com precisão militar. Dentro, apenas uma frase: Ele lembra. A carta ficou sobre a mesa por dias. Ele lembra. 2 palavras que pareciam carregar o peso de uma existência inteira. Eu acordava no meio da noite com a sensação de que havia alguém no quarto. Mas ao acender a luz, tudo estava em silêncio. Às vezes, o abajur se acendia sozinho. Às vezes, as páginas do manuscrito que deixei sobre a escrivaninha apareciam reorganizadas, como se alguém as tivesse lido. E então percebi. Ele não estava apenas em mim. Ele estava aqui. Ivan, ou o que restava dele, não tinha ficado em Belene. Ou talvez, Belene nunca tivesse sido apenas um lugar físico. A cela, o círculo, a espiral, aquilo era um mecanismo, uma máquina feita para absorver. E de alguma forma, parte dele atravessou, porque ele foi o único que lembrou até o fim. Porque ele escreveu, porque ele deixou vestígios, e porque eu respondi. Comecei a notar outras mudanças. Ao visitar o mercado da vila, algumas senhoras mais velhas me olhavam com estranhamento. Uma delas, que nunca havia falado comigo, segurou minha mão e disse: Você foi até lá, não foi? Quando perguntei o que ela queria dizer, ela apenas balançou a cabeça. Belene tem um preço, e você pagou. Fui embora sem responder. Kaloyan, agora obcecado pela história, voltou à ilha com um pequeno grupo. Levei dias para saber o que aconteceu. Quando voltou, ele parecia diferente. Os olhos fundos, a fala mais pausada,
como se palavras simples exigissem esforço. Me chamou de lado e disse, quase num sussurro: a célula azul não é um lugar. É um eco, um organismo. Ela sobrevive dos que lembram e devora os que esquecem. Mas por que Ivan? Por que ele resistiu tanto? Perguntei. Kaloyan me encarou, como se a resposta fosse óbvia. Porque ele tinha você. Essas palavras me quebraram de um jeito irreversível. Porque eu entendi que naquele inferno, a única arma contra o esquecimento absoluto era o amor. O vínculo. A lembrança insistente de quem se é e de quem se pertence. E Ivan segurou isso até o fim. E quando não pôde mais, ele passou isso a mim. O tempo passou. A história foi ganhando força. Pequenos jornais citaram, depois coletivos de direitos humanos. Logo, universidades começaram a pedir entrevistas. Mas eu recusei todas. Não porque não quisesse contar, mas porque sabia que ninguém entenderia o suficiente para escutar de verdade. Só quem perdeu alguém sem corpo, sem lápide, sem data, sem resposta, entende o que significa continuar lembrando sozinho. E foi numa dessas manhãs nubladas, de céu branco e sem vento, que recebi outro envelope, diferente. Este vinha do Arquivo Nacional. Dentro, uma foto em preto e branco, sem data. Um corredor subterrâneo. No canto inferior, um prisioneiro ajoelhado junto à parede. E ali, com carvão na mão, escrevendo algo. A imagem era turva, mas o número bordado nas costas da camisa era claro. 74. Mas não era isso que me arrepiou. Era o que ele escrevia na parede. Se eu esquecer, leia por mim. As mesmas palavras que estavam naquela cela. As mesmas que agora pareciam ter saltado da pedra para minha pele. Virei a foto. Atrás, havia uma nota escrita à mão, por alguém que claramente sabia o que fazia. Registro recuperado da área azul. Última imagem conhecida do sujeito 74. O único que permaneceu lúcido até o fim. Fechei os olhos. Respirei fundo. Pela primeira vez, senti que ele havia vencido. Porque agora, todos sabiam que ele existiu. Que ele resistiu. Que ele teve nome. Que ele foi amado. Na semana seguinte, fui convidada para uma cerimônia na ilha. As autoridades decidiram, depois de pressão popular, instalar um memorial para os desaparecidos de Belene. Aceitei ir. Levei a colher com o número entalhado. Levei a cópia da carta. Levei a foto. E levei as lembranças que ninguém poderia tirar de mim. A travessia foi silenciosa. O barco deslizava pelo Danúbio como se o rio já conhecesse aquela dor. Chegando à margem, o tempo parecia ter parado. As ruínas estavam lá, mas diferentes. Havia vida entre elas. Pássaros retornando. Vento suave. E onde antes havia o portão corroído, agora erguia-se uma placa de pedra com as palavras: aqui dormem os nomes que tentaram apagar, mas a memória nunca se cala. Ajoelhei. Coloquei a colher sob a pedra e fechei os olhos. E então, como um sopro vindo de dentro da terra, ouvi. Não com os ouvidos. Com o que restava do que fui e do que ele ainda é. A voz do Ivan. Mãe, agora eu lembro também. Voltei para casa com a alma partida em duas metades. Uma ainda minha, outra misturada à dele. O mundo lá fora parecia seguir em frente, com seus ruídos, suas pressas, seus esquecimentos diários. Mas dentro de mim havia um outro tempo, um outro espaço, onde a lembrança ainda era sagrada, onde o nome Ivan ainda tinha peso, onde a última carta nunca fora a última, porque agora ela era apenas o início de uma vigília que nunca cessaria. As noites continuaram longas, mas diferentes. Os sonhos deixaram de ser assombrações e passaram a ser encontros. Em alguns, ele voltava criança, correndo descalço pelo quintal, rindo com as mãos sujas de terra. Em outros, ele era o jovem de 18 anos, de pé na porta, calado, com os olhos dizendo mais do que qualquer palavra. E às vezes, ele era só um vulto entre sombras, uma presença ao meu lado enquanto escrevia, como se lesse comigo o que ele mesmo nunca pôde dizer. Continuei escrevendo. Para ele, para mim, para os que ainda não voltaram,
para os que ninguém mais lembra. Cada nome que me chegava por carta, por telefonema, por sussurro de alguma mãe desesperada, eu anotava. Anotava com cuidado. Como se cada letra fosse um fio de memória sendo costurado de volta ao mundo. Era minha forma de resistir à grande máquina do esquecimento que Belene representava. E foi num desses dias, chuvosos e opacos, que recebi um pacote sem remetente. Dentro, um caderno velho, de capa dura e páginas manchadas pelo tempo. Abri com mãos trêmulas. Na primeira folha, apenas isso. Diário, célula azul. O restante das páginas era um emaranhado de vozes, escritas com diferentes caligrafias. Homens, mulheres, jovens, velhos, relatos fragmentados, memórias soltas, repetições obsessivas de datas, lugares, cheiros, nomes. Era como se, em algum ponto da escuridão, eles tivessem começado a escrever juntos, como um último ato de quem luta contra o apagamento. Entre aquelas páginas, uma em especial me paralisou. 74 viu uma luz. Mas a luz não era saída. Era lembrança. A lembrança tem cheiro, tem som, tem mãe. A lembrança tem nome. E logo abaixo, numa caligrafia clara, desenhada com firmeza, quase como um sussurro grafado, Ivan Petrov, filho de Helena, nascido em 1958. Chorei como nunca tinha chorado antes, porque agora, ali, no meio de tantas vozes apagadas, ele escrevia o próprio nome, com todas as letras, com toda a alma. Ele lembrava. Ele se reconstruiu por dentro, e talvez, de alguma forma, ao lembrar dele tanto tempo, eu o tenha trazido de volta, mesmo que só em palavras, mesmo que só em traços de carvão. Hoje, o manuscrito completo da história de Ivan está guardado no memorial de Belene. Mas não é isso que importa. O que importa é que toda vez que alguém passa por aquela pedra, lê o nome dele entre os esquecidos. E ao fazer isso, mesmo sem saber, estão continuando o que comecei. Lembrar. Porque lembrar é resistir. Lembrar é trazer de volta. Lembrar é não deixar que matem duas vezes. E enquanto houver alguém que fale o nome do meu filho, ele não estará perdido. Às vezes, sento na varanda e olho para o céu. Há noites em que uma brisa leve toca meu rosto. E uma frase sussurra dentro de mim, com a mesma ternura de um abraço antigo. Agora, mãe, eu me lembro de tudo. Se esta história tocou você, comente. Eu lembro. E compartilhe com quem nunca deve ser esquecido. Inscreva-se no canal para mais histórias reais que merecem ser contadas.